A maior árvore do mundo é tão grande que até ganhou o nome de General Sherman. Ela fica no alto do Parque Nacional das Sequoias, na Califórnia, estendendo seus galhos por 84 metros em direção ao céu. Isso é quase tão alto quanto a Estátua da Liberdade. Quanto ao seu peso, se pudéssemos colocá-la em uma balança, precisaríamos de 400 elefantes para equilibrar as coisas. Sua base se estende por 11 metros de diâmetro, grande o suficiente para esconder 2 sedãs estacionados de ponta a ponta. A Califórnia é o último lugar na Terra onde essas árvores colossais crescem naturalmente. Durante a Era Glacial, elas floresceram em toda a América do Norte e Europa, mas com o recuo das geleiras, o mesmo aconteceu com as sequoias. Hoje, prosperam ao longo da encosta oeste da Sierra Nevada, dependendo do derretimento das geleiras para saciar sua sede. A General Sherman recebe milhares de visitantes todos os dias e a infraestrutura do parque atende a isso. Há uma curta caminhada de 800 metros a partir do estacionamento mais próximo que leva à grande gigante verde. Ao longo do caminho, um marco de pedra delineia a forma e o tamanho da base da árvore para dar aos visitantes uma noção de sua imensa escala. Estima-se que essa sequoia atrevida tenha entre 2.300 e 2.700 anos e que testemunhou séculos de mudanças. Ela surgiu durante os primeiros dias do Império Romano. Quando os europeus chegaram à Califórnia no final do século XVIII, tentaram primeiro colher as sequoias, pensando que elas tinham madeira valiosa. No entanto, o esforço necessário para derrubar essas gigantes era enorme para aquela época. Logo descobriu-se também que esse tipo de madeira era um pouco mais frágil do que o esperado, então essas árvores foram deixadas de lado. Quanto ao nome, ela recebeu o do general William Tecumseh Sherman, um famoso servidor público americano do século XIX. Não muito longe da General Sherman está a segunda maior árvore do mundo, chamada General Grant. Descoberta pelos habitantes locais anos antes, ela enfrentou sua própria cota de desafios, incluindo incêndios. Mas, assim como sua colega, sobreviveu, principalmente graças à sua casca grossa e ao cerne resistente. Quanto à árvore mais antiga, há muito tempo sabemos que é um pinheiro Bristlecone da Grande Bacia chamado Matusalém, também encontrado na Califórnia. Ele existe há mais de 4.800 anos, muito antes de os egípcios construírem as pirâmides de Gizé. Sua localização é um pouco secreta para mantê-la a salvo de danos. Matusalém e seus amigos crescem no alto da Califórnia, Nevada e Utah, onde é difícil sobreviver. O local é frio, com solo seco e ventos fortes, mas essas madeiras fortes descobriram como prosperar, obtendo seus nutrientes do solo duro e rochoso das montanhas. Seus galhos são torcidos e retorcidos por causa dos ventos que sopram em todas as direções quando atingem a maturidade. Isso faz com que sua aparência seja um pouco bagunçada, mas é uma camada adicional de resistência para essas árvores durante tempestades fortes. Suas raízes alimentam apenas os galhos acima. Portanto, se uma parte delas desaparecer, somente esse pedaço da árvore será afetado. No entanto, existe um novo concorrente para o mesmo título de árvore mais antiga. No Chile, há um cipreste da Patagônia chamado Gran Abuelo, que significa grande avô em espanhol. Ele pode ser ainda mais velho do que Matusalém por cerca de 500 anos. Isso significaria que viu pessoas andando por lá durante a Idade do Bronze. Para descobrir a idade de uma árvore, geralmente precisamos olhar dentro de sua casca e contar seus anéis. No caso do Gran Abuelo, porém, os cientistas usaram matemática complexa para estimar sua idade. Alguns especialistas ainda não estão convencidos com esse método. Independentemente de qual árvore é mais antiga, tanto Matusalém quanto o Gran Abuelo passaram por muitas mudanças em suas longas vidas. Cada anel em seus troncos contém informações sobre o clima do ano em que cresceu. Os cientistas podem aprender muito sobre os climas passados em nosso planeta estudando esses exemplares antigos. A mais alta do mundo também está fora dos limites para os visitantes, mas essa é uma medida de segurança recente. Seu nome é Hyperion e ela está localizada no Parque Nacional Redwood, na Califórnia. Com 116 metros de altura, é uma sequoia costeira mais alta que o comprimento de um campo de futebol americano. Batizada com o nome de um personagem da mitologia grega, foi descoberta em 2006 por 2 pesquisadores. O parque abriga outras árvores incrivelmente altas, como Hélios e Ícaros, que chegam a mais de 113 metros. O tamanho impressionante das sequoias no norte da Califórnia se deve às suas folhas e ao clima da região. Elas absorvem e armazenam a umidade da neblina matinal e seus brotos promovem o crescimento após ferimentos, permitindo que vivam por muito tempo.
No entanto, suas raízes rasas as tornam suscetíveis a danos causados por caminhantes. Apesar de ser detentora de um recorde, a aparência da Hyperion pode não fazer jus à fama. É difícil ver sua impressionante altura a partir do chão, e seu tronco não é tão impressionante. A Hyperion está atualmente escondida em uma seção fechada, sem trilha oficial. Apesar disso, muitos entusiastas de árvores a pisotearam ao longo dos anos, prejudicando o habitat que leva até ela. No passado, também foi encontrado lixo ao longo do caminho. Recentemente, o parque emitiu uma declaração pedindo aos visitantes que se afastem dessa árvore. Caso contrário, poderão enfrentar multas de centenas de dólares ou até mesmo acabar atrás das grades. A Árvore da Vida é um símbolo de resistência em meio à paisagem árida do deserto do Bahrein. Aninhada no ponto mais alto do país, ela desafia as probabilidades, cativando os visitantes com sua presença misteriosa e inexplicável. É cercada por infinitas extensões de dunas aquecidas no deserto da Arábia. Por estar sozinha no cenário do deserto, tem intrigado cientistas e botânicos há anos. Há pouca ou nenhuma chuva por lá, também não há fontes de água doce nas proximidades. Apesar da falta de umidade, a Árvore da Vida insiste em florescer, exibindo sua folhagem verde. Como ela consegue sobreviver em condições tão adversas levou a algumas das teorias mais estranhas. Alguns especulam que as raízes penetram profundamente na terra, atingindo até 50 metros para acessar as reservas subterrâneas de água. Outros sugerem que se adaptou ao seu ambiente, extraindo a umidade dos grãos de areia ao redor por meio de mecanismos especializados. Uma outra ideia interessante é que a Árvore da Vida fica no local do lendário Jardim do Éden, obtendo sua água de uma fonte mística. Além de seu significado científico e cultural, trata-se de uma importante atração turística para os habitantes locais, atraindo aproximadamente 65 mil visitantes por ano. Tudo por uma árvore. A Polônia tem seu quinhão de árvores dignas de menção, todas reunidas na Floresta Torta. Trata-se de um grupo de 400 delas que se curvam de forma estranha. Todas têm um formato semelhante, curvando-se acentuadamente em direção ao céu em pequenas formas de J, quase tocando o chão. As pessoas têm ideias diferentes sobre o motivo delas terem essa aparência. Algumas acham que uma forte tempestade de neve as cobriu quando eram jovens, empurrando-as para baixo. Outras acreditam que a gravidade da área pode ter afetado o crescimento delas. Uma teoria interessante é que as pessoas que as plantaram na década de 20 podem tê-las dobrado de propósito. Elas queriam usar as formas curvas para agilizar o processo de fabricação de móveis. Assim, quando as árvores tinham cerca de 10 anos, os humanos interferiram em seu crescimento, fazendo com que desenvolvessem esse formato estranho. Depois que o processo de manipulação foi interrompido, elas permaneceram nessa posição estranha por décadas. De qualquer forma, o que quer que tenha acontecido com uma árvore aconteceu com todas, que foram ajustadas da mesma forma. Portanto, a intervenção humana é a explicação mais provável. Embora todas as da Floresta Torta tenham a mesma aparência, com sua curvatura assustadora, elas ainda conseguem crescer altas e saudáveis, e se adaptaram às condições difíceis e, de alguma forma, conseguiram continuar crescendo.